Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por mais essa oportunidade de conversar e ler a sua palavra. Obrigada pela vida dos meus irmãos que estão assistindo agora ou assistirão mais tarde. Que teu poder e graça os alcance, os abrace e os façam sentir a tua doce presença, conduzindo, guardando e direcionando cada passo da vida deles, em nome de Jesus. Espírito Santo, essa live aqui é do Senhor, a minha vida também. Eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver alguma palavra, algum gesto equivocado da minha parte, que o Senhor complete a porção desse dia no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Hoje eu quero falar sobre controle. Eu estava pensando sobre controle e vendo como que a gente quer controlar tudo. Mesmo a gente sabendo que Deus tem um controle de todas as coisas, se Deus chegasse pra gente e falasse assim, olha, o que você quer controlar? Se a gente pudesse escolher, a gente controlaria pessoas, a gente controlaria vento, estações do ano, a gente controlaria resultados. Mas, na verdade, a gente quer fazer isso o tempo todo, mesmo sabendo que a gente não pode fazer isso, a gente não tem condições de fazer isso, a gente fica fazendo, a gente quer isso, né? E pensando sobre controle, eu lembrei da minha filha, quando ela era pequenininha, de colo ainda. Ela não queria tomar água no copinho dela, ela queria tomar água no copo que a gente tomava água. E o copinho dela já tinha um jeito certo de segurar, e ela conseguiria, mas ela queria o que ela não conseguiria segurar. E aí a gente segurava e dava para ela, mas ela queria sozinha, mas não dava conta. E aí ela foi crescendo, eu, como uma mãe normal, fui ensiná-la a fazer as tarefas de casa. Então, desde pequenininha, ela sempre gostou muito. Ela não tinha nem 3 anos, ela queria subir na cadeira para lavar louça, essas coisas. Depois que cresce, a gente não quer mais, né? Mas no comportamento da minha filha, lembrando desse comportamento dela, eu falei, gente, como a gente é assim mesmo na vida. Eu pegava as tarefas, assim, que eu via que ela conseguia fazer, e falava, filha, você vai fazer isso aqui, a mamãe vai fazer isso. Ela não queria fazer o que ela podia fazer. Ela queria fazer o que eu conseguia fazer. Só que ela era limitada pela idade pequenininha e tudo. Era muito divertido ver a vontade que ela queria, que ela tinha, para fazer as coisas logo, para crescer logo, para controlar e tudo. Mas eu falava, você não dá conta, é isso aqui. E ela não queria aquilo que eu falava, olha, isso aqui você pode controlar, isso aqui você pode fazer, isso aqui você vai se machucar se você fizer. Gente, e é uma luta nossa, a vida inteira a gente é assim. A gente quer controlar todas as coisas. E eu sei que talvez você tenha se enxergado nesses exemplos que eu estou dando dessa minha relação com a minha filha. E minha filha era assim, ela... Só lembrei de um outro fator. Ela queria direto fazer as coisas. Só que a gente quer ensinar as crianças, só que a gente não pode fazer isso todos os dias do mesmo jeito, porque às vezes a gente não tem tempo para ensinar. Você não espera um serviço bem feito do seu filho, porque ele está aprendendo. Então você investe naquele tempo ali para ensinar. Só que aí ela queria fazer todas as... Eu falei, filha, hoje não vai dar, porque eu não teria tempo ali para investir ali. E aí eu falei, fica tranquila, quando você crescer, quando você tiver adulta, você não vai ter tanta vontade assim de fazer, porque a gente vai querer que outra pessoa faça pela gente. Nós somos assim, né? Nós queremos controlar tudo que a gente pode controlar, que a gente não pode controlar. A gente não pode controlar os resultados. A gente não pode controlar pessoas. A gente não pode controlar o vento. Mas a gente quer. A gente segura, a gente quer controlar. E essas coisas, o único que tem o controle dessas coisas é Deus. Mas as coisas que nós podemos controlar, a gente deixa correr solto. O que eu e você podemos controlar? A palavra de Deus fala que nós podemos controlar nossos pensamentos. E a gente deixa os nossos pensamentos correrem livres, sem nenhum freio. Acontece 3 pingos d'água fora,
dentro da nossa cabeça vira uma tempestade e a gente não questiona essa tempestade que a gente mesmo forma dentro da gente. A gente não quer controlar o que a gente pode controlar. Pelo contrário, a gente quer que alguém faça esse trabalho por nós. Ué, Deus não controla todas as coisas? Por que Ele não controla meu pensamento? Por que Deus não vem e não tira essas coisas da minha cabeça? O que você pode controlar é uma parte que Deus não interfere. Porque é sua parte fazer. Mas nós queremos fazer a parte que cabe a Deus fazer. Outra coisa que a gente pode escolher são as nossas reações. Fernanda, eu não tive culpa. Não teve, realmente. Mas e aí? Você vai ficar nesse lugar absorvendo amargura, absorvendo aí todo esse mal que te aconteceu, ou você vai se colocar diante dessa situação para reagir de uma forma com que o seu corpo, a sua alma não padeça, porque tem decisões para você tomar que ninguém vai tomar no seu lugar. Só que a gente quer que alguém venha e nos salva de algo que só nós podemos fazer. Então nós queremos sim, assim como minha filha queria saber fazer tudo dos adultos, queria logo fazer, né? Hoje minha filha é adulta, ela é casada, ela fala assim, minha filha, ela fala, eu achava bom se alguém já trouxesse pronto para mim muitas coisas. E aí o que acontece? Deus tem coisas que é pra gente entregar para Ele, que é pra gente deixar no controle dele e descansar. Mas existem coisas que é seu para controlar. Lá em 2 Coríntios 10, 5 fala, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aí você fala assim, uai, se os meus pensamentos podem me obedecer, por que eu vou levar eles para ser prisioneiro de Cristo? Porque a verdade e o caminho são uma pessoa. Então, quando você pega os seus pensamentos e leva cativo a Cristo, você coloca os seus pensamentos prisioneiro de um caminho, de uma estratégia que vai te dar a resposta que a sua alma precisa, que a sua alma deseja. E você deixa os seus pensamentos prisioneiros da verdade. Porque Paulo fala em Filipenses 4:8, você pode escolher no que pensar. Tudo que é puro, verdadeiro, boa fama, virtude, louvor, existe todas essas coisas, nisso pensai. Mas se nós não colocarmos os nossos pensamentos prisioneiros de Cristo, nós não conseguiremos sair do lugar de vítima, de ofendidos, de amargurados. Vou dar só um exemplo para vocês. A gente fala assim, como que eu vou esquecer? Eu sou um ser humano, me ofenderam. É difícil esquecer, mas e se você lembrar? Lembrar do que Jesus, o Cristo, por isso que tem que deixar o seu pensamento cativo a Cristo. Porque quando você olha para Cristo, você lembra. Você lembra o que Ele fez por você. Você lembra de onde Ele te tirou. Você lembra do quanto Ele te perdoou. E quando nós nos lembramos da verdade de quem Cristo é em nós, do que Ele fez por nós, de quem Ele é, a verdade, ela toma tantos espaços dos nossos pensamentos que nós não temos tempo para a amargura, porque a nossa firmeza interior, ela fica enraizada na cruz de Jesus. E aí tudo se torna pequeno, tudo se torna menor. O controle interior de José nos ensina demais. José teve um controle interior muito grande, uma firmeza de pensamento muito grande. E José nos inspira, nos ensina, ele não cedeu à sedução, ele não cedeu à amargura, ele constatou a realidade do que ele vivia. Ele falou, não, realmente vocês me fizeram muito mal, mas eu não sou prisioneiro do mal que vocês me fizeram. Eu sou prisioneiro do que Deus fez por mim, do que Deus faz. Então ele fala, Gênesis 50, né? Acho que a partir do 19. Vocês fizeram mal, mas eu não sou prisioneiro do que vocês fizeram.
Porque quando eu olho o que Deus fez por mim, eu me torno livre do que vocês fizeram para mim. Do que vocês fizeram contra mim. Então hoje eu queria dizer para você, você não tem o controle de muitas coisas. Da maioria, você tem controle só sobre 2 coisas, que é controlar o que você pensa e como você reage diante das circunstâncias. Então o que você controla é teu, é só seu. Sua mãe não pode fazer isso por você, seu cônjuge não pode, seu filho não pode, seu melhor amigo não pode, seu pastor não pode. O que é seu é só seu. Agora o que é de Deus, descansa. Entrega, confia. Lá em Isaías 26, capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. O controle interior de José era firme, não era rígido. Era firme. A rigidez, ela deixa você inflexível, deixa você endurecido, com coração de pedra. Mas a firmeza mental, a firmeza interior, sabe? Essa força nossa aqui dentro, quando ela é cativa de Cristo, o que é cativo de Cristo? Tudo que te acontece, todos os seus sonhos, tudo você coloca cativo de Cristo, que você lembra o que Cristo fez por você. Lembrar o que Cristo fez, lembrar a cruz de Cristo nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas, nos alinha a resultados que vão dar plenitude para a nossa alma. Porque existe uma paz que é conservada em nós quando nós temos o pensamento firme, o propósito firme. Por quê? Confia em ti. Porque confia em Deus. Porque confia que o que é da responsabilidade de Deus fazer, Ele vai fazer. Ele está fazendo. Pode ser que não seja do jeito que você pediu, do jeito que você quis, do jeito que você sonhou. Se José pudesse controlar, ele não teria passado por nada do que ele passou. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: tem caminhos que ao homem, que a mim e a você parecem ser bons, mas o fim são caminhos de morte. Os caminhos que Deus abre para a gente passar, você pode morrer em muitas coisas, em muitas áreas na sua vida que precisam morrer para que você viva uma estação nova, viva um ciclo novo. Você pode perder muitas coisas, mas se é um caminho que Ele traçou para você, onde os seus pensamentos é prisioneiro de Cristo, tem vida no final. Dessa confusão toda, dessa tempestade toda, tem vida e vida plena para você. Agora, quando você não deixa os seus pensamentos, não controla, não decide colocar os seus pensamentos cativos da verdade, que às vezes fala assim: é prisioneiro de Cristo, não, prisioneiro da verdade. Prisioneiro do caminho que é certo. Você pode, como José, ter sido tão ferido e machucado na sua história. Mas José não se rendeu à sedução do pecado. E não absorveu a amargura da sua história. Porque ele foi prisioneiro daquilo que Deus já tinha feito e estava fazendo na vida dele, não o que os irmãos fizeram. Gênesis 50, 19 a 21. Vocês fizeram mal, mas eu não fiquei preso no que vocês me fizeram. O que eu posso escolher e decidir e controlar, eu fiz, que foi: eu sou prisioneiro de Deus, eu não sou prisioneiro das pessoas e nem das situações. Então talvez você seja alguém que queira controlar muitas coisas. Você tem tentado controlar tantas coisas. Você tem se anulado. Você tem deixado de fazer as suas coisas para fazer coisas pelas pessoas. Tudo para todo mundo. Por quê? Você quer ser amado, você quer aceito, você quer controlar o que as pessoas sentem por você. Você quer manipular resultados. Você não quer que ninguém fale mal de você, ninguém pense mal de você. Você quer passar a imagem de alguém perfeito para manipular, para controlar
as pessoas na sua volta. Tem pessoas que são tão boazinhas, são tão boas que ninguém tem coragem de falar umas verdades que a pessoa precisa escutar. Por quê? Para não machucar, não ofender a pessoa que é boazinha. E acaba que essa pessoa boazinha conseguiu manipular as pessoas. Só que ela é uma pessoa que vai viver nesse lugar pequeno, ofendido, preocupado, exausto, cansado, tentando manipular pessoas com a sua bondade, com o seu serviço, sendo que o caminho com Jesus é mais leve. Quando você coloca os seus pensamentos prisioneiros a Cristo, você não fica lembrando de ofensas, de amargura, não cede a tentações, por quê? Os seus olhos estão no caminho que é a verdade, o Cristo de Nazaré. Ele torna o seu fardo leve, porque torna você livre de opinião das pessoas, torna você livre de ficar ansioso por resultados, porque o seu coração vai estar firme, tendo uma paz que só Ele pode dar, porque quem tem esse propósito dentro de si firme, de fazer a parte, de escolher seus pensamentos e suas reações, e descansar no que não pode controlar, descansar no que não pode fazer, existe uma paz que ela é perfeita para você. Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque confia em ti. Controla só o que você pode. O que você pode controlar? Controla o que você pensa. Controle suas reações, isso você pode. Ah, mas quando eu vi eu já falei. Ah, mas quando eu vi eu já fiz. Então respira antes de reagir. Não seja uma pessoa reativa. Respira fundo. Conta até 10. É isso? Só você pode controlar seus pensamentos. Só você pode controlar suas reações. Fora disso, só Deus pode. E aí você descansa. Descanso não é preguiça. Firmeza não é rigidez. É uma firmeza em Cristo. Que quando você precisar de ser flexível, você será. É uma firmeza de saber que eu posso descansar. Que as coisas que eu não tenho controle, controlado está por aquele que fez o céu e a terra. E não tem nada difícil para ele. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, todas as vezes que queremos controlar pessoas, situações, resultados. Queremos controlar tantas coisas que não cabe a nós. É o Senhor. E nos ajude, Pai, na força do Espírito Santo do Senhor, a controlar o que podemos controlar. Nos ajude a ter os nossos pensamentos prisioneiros de uma verdade, de um caminho certo, que é o nosso amado Salvador Jesus. E que as nossas reações sejam reações guiadas pelo Teu Santo Espírito, onde o final dessa jornada tem vida e vida abundante, que é estar cheio da perfeita paz que o Senhor derrama no coração daquele que confia plenamente no Senhor. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.